som, o áudio, né? Jailson, bom dia. A hora que quiser, pode começar. Presidente. Começou. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 19 de maio de 2023, 8 horas e 37 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos, especialmente os advogados presentes para fazer sustentação oral. Dando início à sessão, eu vou pedir para que todos abram o processo da Diageo Brasil Limitada, a IM 4.101.123. A doutora Bruna está presente para fazer sustentação oral pela Diageo, pela contribuinte Diageo, e a doutora Fernanda está para fazer sustentação oral pelo solidário Flávio Teixeira e pela Pontual. De início, eu gostaria de perguntar às patronas, né? Nesse caso aqui, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. O voto já estava disponível para os demais componentes, né? Para os demais julgadores. E eu vou passar a leitura e gostaria de perguntar, indagar se vocês gostariam de deixar para fazer a sustentação oral no retorno, porque como eu não votei no mérito, se alguém discordar do acolhimento da preliminar, esse processo vai retornar para mim. E aí, na oportunidade, eu traria o voto do mérito. Nesse momento, eu não estou votando no mérito. Bom dia a todos. Obrigada, presidente. Eu concordo em fazer no retorno, se for necessário. Tá ok. Doutora Fernanda? Concordo também, presidente. Tá ok. Obrigado. Eu vou passar, então, a leitura direto do voto. Vou ultrapassar o relatório. Ele é um retorno de diligência a partir do item 8, tá? Trata-se de retorno de diligência determinada pela extinta Colei da 14ª Câmara Julgadora. Ao analisar os autos, entendo que a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, ventilado no recurso ordinário da autuada Diageo, deve ser acolhido e os autos devem retornar para novo julgamento com a devida análise dos documentos relacionados à tese da boa-fé. A meu ver, o entendimento inicial do ilustre juiz relator da decisão anterior, Dr. Paulo Schmidt Pimentel, pela nulidade, está correto, pois a decisão de primeira instância relacionada às provas é precária. Assim, transcrevo as razões decididas do ilustre juiz Dr. Paulo Schmidt Pimentel, que constam na decisão anterior e incorporam o meu voto como razão de decidir. Tá? Só para contextualizar, a decisão anterior, Dr. Paulo Schmidt acolhia a preliminar, tá? Mas houve o voto pela diligência, e no retorno da diligência eu tô concordando com o Dr. Paulo Schmidt. Tá? Transcrevo as razões de decidir do Dr. Paulo e continuo no meu voto. Registro que o relatório circunstanciado, que é parte integrante deste AIM, juntado às folhas 10 e seguintes, conseguindo expressamente que a exigência de imposto poderia ser afastada, caso se comprovasse a boa-fé. Vejamos, diz parte do relatório circunstanciado. Tendo em vista este enquadramento para afastar a cobrança das empresas, seria necessário que estas comprovassem inequivocadamente sua boa-fé em todos os seus procedimentos nas vendas para B. Como a fraude posterior de B para C e C para D estou comprovada, tal hipótese equivaleria a caracterizar as empresas A como vítimas e não partícipe do esquema fraudulenta. Trata-se de uma coisa ou outra, excluída terceira alternativa. Continuo meu voto. Nesse contexto fático, torna-se imprescindível a análise das provas trazidas em sede defensiva. Com efeito, a fim de evitar futuras alegações de supressão de instância relacionada à análise das provas, entendo que a preliminar de nulidade da decisão recorrida da decisão deve ser acolhida. Assim, os autos devem retornar à primeira instância para novo julgamento com atendimento dos quesitos ventilados no recurso ordinário, especificamente as folhas 3.152/3.151/3.152. Transcrevo as questões relacionadas à boa-fé e continuo no meu voto. Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de unidade da decisão de primeira instância ventilado o recurso ordinário da autuada, esta prejudicada a análise do recurso dos solidários. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário da autuada e dou-lhe provimento para anular a decisão de primeira instância.
Eu vou só registrar o voto e eu abro para discussão. Só para contextualizar, esse aqui é o auto de infração da Operação Cartaz, tá? Então, a primeira instância, ela não analisou as provas porque ela entendeu que não caberia análise das provas da tese da boa-fé. O problema é que o próprio relatório circunstanciado, que faz parte integrante desse AIM, cita que não foram trazidas as provas para comprovar a boa-fé para afastar a acusação. Então, nesse sentido, muito embora que eu particularmente já analisei a questão em si, já votei no sentido e sempre no sentido de afastar as provas, a tese da boa-fé, né? Mas o problema é que o relato infracional aqui já traz falando, o relatório circunstanciado já traz falando que se comprovasse a boa-fé, nesse caso, as acusações seriam afastadas, né? Por isso que esse processo ele passou pela 14ª Câmara. O doutor Paulo Schmidt ele acolheu a preliminar, mas ele foi vencido no voto de preferência que caminhou pela diligência, tá? Nesse caso aqui eu estou acolhendo a preliminar. Alguém tem alguma dúvida, quer se manifestar? Satisfeito, presidente. Tá, ok. Então, eu vou encerrar os debates e passar a votação. Doutora Fernanda e doutora Bruna, então a decisão foi unânime pelo retorno dos autos à primeira instância para análise das provas. Obrigado pela compreensão, pelo comparecimento e compreensão aí para suspender a sustentação oral para o retorno na segunda instância. Tá ok? Perfeito. Se quiserem continuar, fica à vontade. Se quiserem sair também, fica à vontade. Tenham um bom dia e bom final de semana. Obrigada a todos. Bom Bom dia. dia, presidente. Bom dia a todos. Boa sessão. Bom dia. Obrigada. Obrigado. Boa sessão. Obrigado. Continuando, tem o processo do AIM 4087964, BRF-SA, Dr. Carlos Henrique Martins de Lima é o relator, é um recurso misto, recurso da contribuinte da Fazenda. A doutora Roseli está presente para fazer sustentação oral. Doutor Carlos, por gentileza, poderia fazer a contextualização da acusação e Sim. pode abrir diretamente para fazer a sustentação oral. Obrigado. Ok, presidente. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Trata-se de auto de infração. Bom, o auto de infração é composto de 4 infrações. A primeira deixou de pagar o ICMS no montante então, relativo ao período compreendido entre janeiro de 2012 e dezembro de 2012, devido nas operações de saída. A infração decorre da emissão de notas fiscais em operações internas de saída de mercadorias tributadas, como se não tributadas ou isentas fossem conforme provas juntadas. O item 2 deixou de recolher por falta de retenção de ICMS-ST na qualidade de responsável pela retenção antecipada do imposto devido nas operações subsequentes. O valor de tanto relativo ao período compreendido entre janeiro de 2012 e dezembro de 2012. O item 3 deixou de pagar o ICMS relativo ao mesmo período de janeiro de 2012 devido às mesmas operações. E o item 4 deixou de recolher por falta de retenção ICMS-ST, valor de tanto, relativo ao período compreendido em janeiro de 2012 a dezembro de 2012, devido às operações de saída relacionadas no artigo 4.
Inconformada, ela apresentou defesa de folhas tais. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo os argumentos da recorrente. Houve conversão de julgamento e diligência para que o agente atuasse, juntasse aos autos a notificação do DEC completa relativa à notificação da lavratura do presente do auto de infração para comprovação da efetiva data da ciência da recorrente. A recorrente se manifestou de folhas tais, informou que foi intimada a autuação, tendo defesa da auto-infração em 19.127 e reiterando o pedido de aplicação da retroatividade benigna com a redução da multa aplicada em infrações 2 e 4. A autoridade julgadora de primeira instância julgou e determinou a nova diligência para que, em observância ao princípio do contraditório, a fim de se evitar eventual anulação da decisão de primeira instância administrativa, e observando também a aplicação do princípio da retroatividade benigna, que tem prevalecido, inclusive nesse regresso do Tribunal de Depositários, o agente fiscal se manifesta específica e conclusivamente acerca da alteração da lei legislativa e se concorda com a aplicação do princípio da retroatividade benigna, manifestando-se de forma específica e conclusiva quanto à alteração legislativa mencionada. Caso concorde, o agente fiscal deveria apresentar novo demonstrativo de débito fiscal, supostamente devido, com os respectivos efeitos da correção monetária, dos juros de multa e o total atendido devido, fornecendo os demais esclarecimentos julgados convenientes. A autoridade fiscal esclareceu de folhas tais, no entanto, que não compete à fiscalização concordar ou não sobre a retroatividade da lei, por acreditar ser matéria puramente de direito, ou seja, está discutido o valor percentual da multa, que é definido pela administração pública. Bom, a recorrente se manifestou. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a defesa, reduzindo parte do imposto exigido dos itens 4.1 e 4.2, bem como a adoção do princípio da retroatividade benigna para a redução da multa pertinentes aos itens 2 e 4 a teor do novo DDF de folhas tais, mantendo os itens 1 e 2 e o item 3 com ressalva quanto à imputação do pagamento conforme guia de pagamento anexa de folhas tais. Em razão de decisão contrária à Fazenda Pública, procedência parcial, foi interposto recurso ex-ofício, a recorrente apresentou recurso ordinário e vieram com... Esse é o relatório, presidente. Bom dia, doutora Roseli. Pode ficar à vontade para fazer a sustentação. Obrigado. Como já bem, primeiramente, bom dia, né? A honra estar aqui presente para fazer a sustentação oral nesse julgamento tão importante, de valor tão elevado para o meu cliente. E aqui, basicamente, nós podemos dividir a sustentação em dois grupos de autuações, que a primeira, que seria as autuações 1 e 2, que referem-se aos produtos in natura comercializados pela BRF, né? E a segunda seria somente ICMS-ST, que o contribuinte entende que foram feitas vendas a consumidores finais. Em relação às infrações 1 e 2, que estaria exigindo ICMS e ICMS-ST sobre a comercialização de hortifrutigranjeiros, a autuada entende que, por serem produtos in natura, eles se classificam especificamente na legislação estadual que prevê isenção com relação à comercialização dessas mercadorias, né? E o fato de passar por etapas de congelamento, lavagem, primeiramente, claro, lavagem, secagem, cortar, resfriar e congelar o produto, isso não tira a característica de ser um produto in natura, porque a única forma de a empresa comercializar esses produtos de hortifrutigranjeiros, né, e pela perecibilidade do produto, seria com o congelamento. Mas como eles são vendidos in natura, não tem um processo de cozimento, não tem nenhum outro processo de industrialização, e simplesmente é um acondicionamento, ele continua com essa característica in natura, inclusive atestado por parecer técnico que nós citamos no processo, né, que traz todo esse desmembramento, como é que é feito esse processo, ele estaria dentro da isenção do ICMS, né, a não ser que ele seja vendido para industrialização, que não é o caso, que a gente conseguiu demonstrar, analisando o próprio auto de criação, verifica-se que foram vendidas geralmente para outras empresas atacadistas, para revenda e não para comercialização. Então, como ele permanece nesse estado in natura, continua fazendo jus à isenção tanto do ICMS como do ICMS-ST, né? A não ser, como eu já disse, se fosse para industrialização. Em relação a esse tema, nós temos precedentes aqui do TIT reconhecendo que, nesse caso, faz jus à isenção.
E também já temos manifestação do Poder Judiciário, inclusive em um mandado de segurança coletivo, impetrado pelo Instituto Food Service Brasil, no qual a recorrente é associado, entendendo, né, com decisão transitada em julgado, já que esses processos de branqueamento, congelamento e acondicionamento em embalagens de hortícolas de granjeiros não se caracteriza como a industrialização, continua em estado in natura, fazendo jus, portanto, à isenção. E, além desse precedente mandado de segurança coletivo, tem um processo da própria empresa já transitado em julgado no judiciário, no mesmo sentido, reconhecendo que ele não perde as suas características e deve ser reconhecida a isenção do ICMS nesse caso. Né? E trouxemos aqui outros precedentes que o próprio TIT reconhece que o fato simplesmente de congelar a mercadoria in natura, ele não afasta a isenção do ICMS. Então, nesse ponto, excelências, considerando que continua, sim, fazendo jus à isenção, que não se caracteriza como um processo de industrialização, não retira a característica in natura desse produto comercializado, a autuação deve ser afastada nesse ponto. Um ponto também importante aqui da autuação, que é um valor bem relevante, estaria exigindo ICMS-ST em diversas operações que foram feitas para consumidores finais. Nesse ponto aqui, nós pedimos a conversão em diligência, né, a diligência não foi feita e simplesmente a decisão de primeira instância exigiu que, no caso, a recorrente teria que anexar uma declaração de cada adquirente da mercadoria, qual que era a destinação que ele seria dado para cada mercadoria. Né? Nesse ponto aqui, não houve essa busca da verdade material. Só que essa exigência, além de não encontrar amparo na legislação estadual, é uma prova praticamente impossível de se fazer, né? Porque só citamos aqui com um exemplo no memorial que nós juntamos ontem, só no mês de janeiro houve 4.890 consumidores diferentes, adquirentes diferentes, e dos mais diversos segmentos que, com certeza, eles não compraram essa mercadoria para revenda. Isso ICMS-ST tem que estar relacionado a outra perna da operação para revenda de mercadorias. A gente relacionou aqui alguns exemplos, por exemplo, nós temos fabricante de caminhão, empresa de transporte rodoviário, fábricas de automóveis, clubes sociais, hotéis, escolas, hospitais. Com certeza, nenhuma dessas entidades, nenhuma dessas pessoas jurídicas adquirentes adquiriram seus produtos para comercializarem. Simplesmente eles adquiriram para consumo interno, para preparo de refeições, mas não para comercialização em uma outra etapa dessas mercadorias no estado em que foram vendidas. Então, nesse ponto aqui, tem relacionado qualquer atividade pelo próprio cartão CNPJ, pelo CNAE da empresa, com certeza é possível verificar, sim, que eles não adquiriram as mercadorias para comercializarem, e sim, eles adquiriram por serem consumidores finais dessas mercadorias. Então, nesse ponto, excelências, caso não se entenda que já de plano deva ser reconhecido a improcedência exposta de infração neste ponto, baixar em diligência para que a autoridade autuante verifique em cada situação concreta pelo próprio CNAE o que realmente é desenvolvido, qual que é a atividade econômica desenvolvida por cada uma delas. Então, nesse ponto, excelências, ou se converte em diligência para que se verifique essa situação, se realmente os adquirentes são ou não consumidores finais, ou então cancela a autuação nesse ponto. Mas, se ao final vocês entenderem que realmente as infrações são devidas, estão adequadas, um ponto importante aqui é ser considerado que não se pode aplicar juros superiores à taxa Selic. Inclusive, recentemente foi revista a súmula 10 desse tribunal, né, prevendo que os juros não podem ser superiores à taxa Selic. Então, nesse ponto também, mesmo que seja um provimento parcial, aplicar a redução da taxa Selic. Então, excelências, umas breves considerações são essas, né, pelo provimento, pelo integral do recurso voluntário, ou, quando menos, adequar os juros de mora. Eu agradeço a atenção dos senhores. Obrigado, doutora Roseli. Doutor Carlos, pode passar diretamente a leitura do voto. Obrigado. Obrigado, doutora Roseli, pela sustentação, muito bem colocada. Os senhores, eu deixei o voto também já estava à disposição, já estava a apreciação da Câmara, eu vou direto ao voto.
Primeiramente, aprecio o recurso de ofício interposto em razão da decisão contrária à Fazenda Pública, de procedência parcial do auto de infração. E mantém a decisão de primeira instância, considerando que a própria representação fiscal, por meio do parecer final 18 de folhas 139.852 e 139.856, se manifestou concluindo que as alterações efetuadas pelo órgão julgador quanto às multas do item 2 e 4 merecem ser mantidas e se manifestando pelo não provimento do recurso de ofício pela manutenção da decisão recorrida, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser integralmente mantida neste ponto. Em relação ao recurso ordinário interposto, em primeiro plano, cabe destacar que, em decorrência das alegações da recorrente no tocante ao item 3, o julgamento foi convertido em diligência para certificação se os pagamentos em relação a este item teriam sido suficientes para extinguir a cobrança, tendo a fiscalização respondido de folhas tais que o pagamento efetuado foi suficiente para quitar o item 3, como relatado pelo contribuinte. Por conseguinte, restando plenamente quitado o imposto relativo ao item 3, prossiga o julgamento do presente recurso em relação aos demais itens. A recorrente alega a isenção do ICMS nas operações com produtos in natura do item 1 do auto de infração e que todas as operações com produtos in natura de hortifrutigranjeiros estão isentas do ICMS, artigo 36 do anexo 1 do RICMS, não sendo devido ao recolhimento do ICMS-ST cobrado, devendo ser afastada também a exigência contida no item 2 do auto de infração. Ou seja, a recorrente afirma em suas operações estão inseridos no campo da isenção previsto no artigo 36, anexo 1 do RICMS, pois os vegetais por elas comercializados em infração 1 são hortifrutícolas em seu estado natural, ervilhas, brócolis, mandioca, submetidos aos processos de lavagem, calibração, escaldagem, congelamento e embalagem para posterior venda. A fiscalização e sua manifestação fiscal justificou a lavratura da infração, afirmando que os processos que foram submetidos dos vegetais lhes teriam a condição de alimento in natura, caracterizando-os como industrialização. A fiscalização, entretanto, não contestou o parecer técnico número 17.917-301 do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, IPT, São Paulo, emitido em 5 de abril de 2010, acostado aos autos, com um parecer técnico que conclui que os produtos comercializados horticóconos permanecem em seu estado natural por não passarem por qualquer processo de industrialização, conforme trecha transcrita a seguir, da qual eu coloco. Então, assim entenderam os especialistas do IPT São Paulo que, apesar do processo de preparo e acondicionamento de alimentos, os produtos estão mantidos em estado natural, uma vez que esse processo não se configura uma operação que modifica a natureza, funcionamento, o acabamento, a apresentação, a finalidade do produto ou o processamento do consumo. O Regulamento do Estado de São Paulo estabelece os conceitos de industrialização em estado natural para efeito de aplicação de legislação do ICMS, artigo 4, da qual eu escrevo. Analisando os termos da decisão normativa CAT 16/2009, de fato, ela aprovou o entendimento contido às respostas aos expedientes de EDOC 207193/2005, de 12 de julho de 2005, e final 579/2007, 27/2007, cujo texto foi reproduzido a seguir, com adaptações e trato de contribuinte que comercializa produtos vegetais congelados submetidos a pré-cozimento. Tal contribuinte questionou se seria aplicável às operações por ele promovidas o benefício previsto no artigo 36 do anexo 1 do RICMS, qual seja a isenção nas operações com produtos hortifrutigranjeiros em estado natural. Porém, tal contribuinte esclareceu em seu produto que são submetidos o branqueamento e pré-cozimento que lhes retira a condição de estado natural. Por conseguinte, a decisão normativa CAT 16/2009 é aplicável apenas aos produtos nela descritos, ou seja, submetidos a pré-cozimento ou minimamente processados. Por certo, não é o caso da recorrente, cujo parecer técnico elaborado pelo IPT, pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, e acostado aos dados, comprova que os vegetais por ela comercializados não sofrem qualquer pré-cozimento e não passam por qualquer processo termoquímico, sendo apenas submetidos a congelamentos embalados. Neste contexto, não se pode perder de vista, de acordo com o inciso 3 do artigo 4º do RICMS, que considera esse estado natural o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização,
não perdendo essa condição o que apenas tiver submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar, ou para ser comercializado que depende necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento. Desse modo, não há como se aplicar a decisão normativa CAT 1699 à recorrente, isso que ela não realiza aos mesmos processos que seriam impeditivos do gozo do benefício da isenção previsto no artigo 36 do anexo 1 do RICMS, elencados na mencionada decisão normativa, pois, segundo o mencionado parecer técnico, seus produtos estão apenas submetidos a congelamentos embalados e ainda de acordo com o inciso 3, o artigo 4 do RICMS não perde a condição de estado natural. Os produtos que apenas tiveram sido submetidos a resfriamentos, congelamentos, secagem natural, condicionamento rudimentar, ou para serem comercializados que dependem necessariamente de benefício ou acondicionamento. Este egrégio Tribunal de Impostos já se manifestou pela impossibilidade de descaracterização do produto como está natural, em descompasso como bem destacou a recorrente, da qual eu transcrevo um julgamento do auto fração final 6277 da 15ª Câmara, relatora Maria Cristina Diniz Machado. As decisões normativas são atos administrativos normativos que se enquadram no rol de normas complementares tributárias no artigo 100 do CTN, da qual transcrevo também um entendimento de Aliomar Balheiro, comentado no artigo 100 do CTN. De acordo com o CTN, a doutrina, os atos normativos pode e deve complementar e apenas complementar, não inovar leis tributárias, colocando a serviço dos contribuintes e da própria administração para fiel cumprimento das obrigações fiscais. Não se confunda, por outro lado, normas complementares com leis complementares, normas complementares com leis complementares, figuras normativas absolutamente distintas. As normas complementares são regras de conduta subordinadas expedidas pelo Executivo e motivadas pelo interesse maior de possibilitar o fiel cumprimento das leis. As leis complementares, em seu turno, vinculam as regras, estruturas e projeto sobre as demais normas do sistema, com exceção da Constituição Federal e observadas uma materialidade. São expedidas pelo Congresso Nacional e têm objetivo no sentido de amplo desenvolver os princípios básicos enunciados na Constituição e, portanto, não se confunde com normas complementares. Assim, não poderia a decisão normativa CAT 16 de 2009 produzir qualquer alteração na isenção que se trata do artigo 36 do anexo 1 do RICMS, ou na definição de estado natural que consta no inciso 3 do artigo 4 do RICMS, para tributar as operações realizadas pela recorrente ao abrigo da isenção em questão. Deste modo, que pese o entendimento expostado pela representação fiscal, entendo que o procedimento da recorrente está em perfeita sintonia com as disposições da legislação paulista que rege a matéria e tendo em vista que essas permanecem inalteradas, as operações por elas realizadas, descrito no auto de infração, gozam de isenção, eis que até o momento tais normas não foram revogadas, quer tática, quer expressamente. No que se refere ao item 4, há que observar que caberia à recorrente ter observado as recomendações da decisão normativa CAT 15, 2009, no item 11, que em verbo estabelece o procedimento a ser adotado para afastar a incidência da substituição tributária nos casos semelhantes do presente auto de infração. E quanto ao pedido de diligência para que o fisco averigue a atividade de cada destinatário, entende que a prova da lisura dos procedimentos tributários adotados cabe ao contribuinte, no caso a recorrente, devendo observar os procedimentos necessários para deixar de destacar o ICMS-ST. Tendo em consideração as alegações da recorrente sobre a devida incidência dos juros diários, bem como a atualização do valor base das multas, essa matéria já está e se encontra classificada e simulada nesse egresso tribunal conforme transcrição em verbos, da qual eu transcreva a súmula 10 e a súmula 13, que é 10 dos juros e a questão da multa de súmula 13. Deste modo, é legítima a incidência de juros nos termos do artigo 96 da lei tal, bem como a atualização do valor base da multa nos termos do artigo parágrafo 9 do artigo 85 da lei 6.374. Mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade dos juros aplicados por ferir o princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa, pois não é palco para exercício do controle de constitucionalidade das leis. Essas questões decorrentes da legislação estadual, a seu evento excesso, devem ser discutidas no Poder Judiciário, restando a questão simulada conforme a súmula 10 desse tribunal acima transcrito. Ante exposto, decido por conhecer o recurso de ofício e negar provimento, bem como conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento para cancelar os itens 1 e 2 do auto-infração, 2.
Declarar extinta a exigência do item 3 em razão do pagamento integral. Item 3. Limitar os juros de mora incidentes sobre o principal e a multa, a referida taxa Selic, com fundamento da súmula 10 em sua versão revisada. E 4. Julgar procedente o item 4, reduzidos os valores de ICMS reclamado, bem como a multa pertinente nos termos da decisão proferida em primeira instância. É assim como eu voto, presidente. Doutor Carlos, acho que o voto foi feito antes da revisão da súmula. Está citando a súmula anterior, doutor. Ai, é verdade. No item 3, está falando, presidente? Na questão da Isso, súmula? quando fala da súmula 10, essa é a súmula anterior que o senhor está citando. Que o voto foi feito, acho que antes da revisão da súmula. Ah, tá. Um pouquinho antes do dispositivo. No item 3, né? Só aqui. Doutor Rodolfo, o senhor quer se manifestar a respeito do voto do doutor Carlos, enquanto ele faz a alteração? Doutor Silvio, eu quero sim. Se possível, eu gostaria também de juntar uma manifestação. Aí acho que fica mais didático. Tá ok. Só aguardar ele alterar o voto. Tá bom. Tá? No dispositivo, o senhor limitou os juros de mora incidente com a questão da revisão da súmula, né? Uhum. Só que vai ter que alterar o parágrafo que trata da forma de correção, né? Para manter a atualização da base de cálculo e limitar os juros à taxa Selic. Enquanto o doutor Carlos faz as alterações, doutora Roseli, a senhora, no início da sustentação oral, falou que tem um MS coletivo que abrange a matéria. Exato. Esse MS, ele foi citado na defesa? Ele é recente, foi citado no memorial que nós apresentamos ontem. Não, mas não na defesa, né, doutor? Na defesa, acredito que não, assim, não é ordinário. Eu preciso dar uma constatada aqui, Dá porque uma ele é olhada mais recente, na defesa sabe? e no recurso ordinário. Deixa eu ver aqui, acho que nem no memorial está citado ele, né? No memorial, nós citamos na primeira página, no quadrinho da esquerda, a gente cita esse mandado de segurança coletivo. E esse da direita é um caso específico da própria BRF, que nós tivemos decisão transitada em julgado no TJ de São Paulo também. Tá. Mas esse MS coletivo de 2019. Exato. Ele não tem nos O autos, MS né? coletivo é de 2018. 2018. 2018. Vou só resgatar aqui se nós trouxemos esse ponto do MS coletivo, ou se na época que nós fizemos, talvez não fosse ainda do conhecimento. Porque o recurso ordinário aqui, pelo que eu estou vendo, ele não fala nada do MS, né? Não, eu acredito que a época do MS, o contribuinte ainda não tinha ciência, mas ele foi trazido no memorial de ontem, o número desse MS. Tá. Esse outro caso da empresa, nós trouxemos na página 7 do recurso, porque ele é mais antigo. Nesse caso específico do contribuinte. Entendi. Presidente, só uma dúvida só. A questão do autos, o presidente comentou que não abarca a questão da aplicação da súmula, é isso? Não, o voto no finalzinho, ele cita, aqui, né?
Aqui deste modo, então, não sei o quê. Não. Antes, tendo em consideração as alegações do recorrente sobre a devida incidência de juros diário, bem como a atualização da base de cálculo, essas matérias já se encontram pacificadas e simuladas nesse egrégio tribunal, conforme transcrição. Então, você teria que apagar essa parte da incidência de juros diário, né? Então, você manteria a atualização da base de cálculo da multa. Sim, certo. Sim, lá embaixo, da questão do juros diário. Perfeito. Isso. Aí, a última parte, você fala que houve alteração da súmula, né? Isso. Não, teria que apagar essa parte, tendo em consideração as alegações do recorrente sobre a atualização da base de cálculo da multa. Esta matéria já se encontra pacificada e citaria a súmula 3. 10. 13, só 13? Só 13. Perfeito. Entendi. Pronto, presidente, já está alterado. Agora eu vou... Só um minutinho, vou colocar aqui. Está registrado, presidente. Já foi solicitada a manifestação, senhor presidente. Ok, doutor. Manifestação registrada. Pode passar diretamente à leitura, doutor Rodolfo. Tá, já. Um segundo, por favor. Vamos lá. Conforme constou no voto do ilustre relator, o presente julgamento cuida de recurso de ofício interposto pelo fisco e recurso ordinário interposto pela autuada. A presente manifestação se refere apenas à matéria abordada no recurso ordinário. Em que pese o bem elaborado voto apresentado pelo ilustre juiz relator, ao qual rendo minhas homenagens, elaborou-se a presente manifestação com o objetivo de se trazer à lume alguns pontos que, salvo melhor juízo, permitem concluir pelo acerto do lançamento de ofício em relação aos itens 1 e 2, considerados improcedentes pelo ilustre relator. Retiro os seguintes excertos do mencionado voto. Por certo, não é o caso da recorrente, cujo parecer técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e acostado aos autos, comprova que os vegetais por ela comercializados não sofrem qualquer pré-cozimento e não passam por qualquer processo termoquímico, sendo apenas submetidos a congelamento e embalados. Transcrevo mais um trecho abaixo.
Primeiramente, há que ser dito que o parecer técnico números tais apresentados às folhas 138.537 seguintes foi emitido em 5 de abril de 2010, anteriormente aos fatos tratados no lançamento, e analisou os processos da empresa Atigel Frutas Congeladas Atibaia Limitada, localizada em Atibaia. Portanto, estranho ao processo. De acordo com a peça exordial, e conforme bem aponta a recorrente às folhas 138.508, a presente autuação se dirige à filial da empresa DRF S.A., estabelecida na cidade de Embu das Artes, que atua com produtos de origem hortifrutigranjeira. Assim, referido parecer em nada aproveita a autuada, haja vista que não se refere aos seus processos. Por outro lado, assim se manifesta a autuada as folhas 138.508. Os produtos comercializados pela impugnante, cujo ICMS de operações próprias deveria ter sido supostamente recolhido, são hortifrutícolas em seu estado natural. Esses produtos são submetidos aos processos de lavagem, calibração, escaldagem, congelamento e embalagem para posterior venda. Logo, e ao contrário do que constou no voto do ilustre relator, a recorrente realiza tratamento térmico dos produtos questionados no lançamento. Vejam que a escaldagem, seguida do congelamento, é justamente o mesmo que realizar o branqueamento. Vejamos o voto vencedor proferido pelo ilustre juiz Sérgio Ricardo de Almeida nos autos do processo números tais, em sessão realizada na Câmara Superior em 11/10/2012. Aqui vou ler apenas o trecho destacado. Quer-me parecer que não há controvérsia no fato de que os vegetais foram submetidos a processos de lavagem ou branqueamento, entre aspas, escaldamento. Então, aqui ele trata os termos como sinônimos fossem, e de fato são. Diante do exposto, conclui-se que a recorrente realiza os procedimentos que, nos termos da decisão normativa CAT 16/2009, são impeditivos para o gozo do benefício previsto no artigo 36 do anexo 1 do RICNES. Também é possível se concluir, salvo o melhor juízo, que o voto era proferido pelo ilustre relator estaria fundamentado em premissa equivocada, por conta de constar que não haveria tratamento térmico, né? Fato que, em tese, poderia ensejar sua nulidade, tendo em vista o vício de fundamentação apontado. Contudo, não sendo esse o entendimento dessa colenda nona Câmara do TIT, apresenta-se a seguir as razões que entendemos ser suficientes para demonstrar o acerto do crédito constituído nos itens 1 e 2. As presentes razões têm como objetivo reforçar 2 pontos afetos à isenção prevista no artigo 36 do anexo 1 do RICNES, a qual, nos termos do que prescreve o artigo 111, inciso 2 do CTN, deve ser interpretada de forma literal. Então, aqui eu transcrevo um trecho da nota 5 da decisão normativa CAT 1609. Né? Os produtos que não se enquadram no conceito de estado natural, embora relacionados no artigo 36, o qual prevê isenção, são normalmente tributados por esse imposto. Operações com os seguintes produtos em estado natural. Então, aqui reforçando apenas a questão de estado natural, né? Conforme já salientado no voto do ilustre relator, a definição de estado natural está expressamente prevista no artigo 4º, inciso 3. Transcrevo o artigo 4º, inciso 3. Destaco o seguinte trecho: que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido no inciso 1. Vejamos o que preconiza o inciso 1 do artigo 4º. Transcrevo o inciso 1, no qual se define industrialização como, trago duas alíneas, destaco 2 alíneas, melhor dizendo, que acho importante. Vou passar a leitura da linha D, que talvez baste para a conclusão do caso. Aqui importa a alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição ao original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria, condicionamento ou recondicionamento. Uma rápida pesquisa no Google quanto a alguns dos produtos relacionados no demonstrativo 1 e 2 do fisco, brócolis, perdigão 300, congelado 300 gramas, ervilha, perdigão, mandioca, palito, retorna produtos acondicionados em embalagens modernas, plásticas, nada rudimentares, que estampam a marca da empresa, além de outras informações, inquestionavelmente alterando a apresentação do produto. Vejam que a representação fiscal já havia chamado a atenção para tal fato nas contrarrazões ao recurso ordinário às folhas 139.899 e 990. Transcrevo o seguinte trecho: considerando que as mercadorias encontram-se em embalagem que lhe modifica a aparência, está caracterizada a industrialização na modalidade beneficiamento prevista na linha B do inciso 1 do artigo 4º do RICNES, afastando-se, portanto, a aplicação do inciso 3 do mesmo artigo, já que não se trata de acondicionamento rudimentar, nem de acondicionamento necessário para comercialização, para ser comercializado.
O fato acima apontado, nos termos do que preconiza o artigo 4º, inciso 1d do RICMS, configura industrialização e seria suficiente para se afastar a aplicação do benefício previsto no artigo 36 do anexo 1. Como se não bastasse isso, no caso da mandioca em palito, por exemplo, é inquestionável também que há o corte do produto em formato específico, o que altera a aparência do produto final comercializado, beneficiamento. Ora, mais um fator impeditivo da aplicação de isenção. Por fim, vejamos o que estabelece a decisão normativa CAT 16/2009. Aqui transcrevo a decisão normativa e destaco alguns trechos dos itens 3 e 4, né? Com a permissão dos senhores, eu acho que seria interessante a leitura. Observe também que os produtos hortifrutigranjeiros relacionados no artigo 36 do anexo 1 podem ser indubitavelmente comercializados tal como se encontram na natureza, e normalmente o são, de modo que a sua comercialização independe de serem eles submetidos aos processos executados nos produtos comercializados pelo contribuinte interessado, os quais, aliás, consistem em industrialização nas modalidades de beneficiamento, acondicionamento e embalagem de apresentação. Além disso, o processo de branqueamento também descaracteriza o estado natural dos produtos a eles submetidos, definido na legislação tributária estadual, eis que implica no seu aquecimento previamente ao congelamento. Aqui transcrevo mais alguns trechos, mas acho que se basta o que foi lido, né? Apenas o item 6. Frisa-se que as embalagens utilizadas nos referidos produtos não se prestam unicamente ao transporte e acondicionamento rudimentar dos produtos. Sigo na minha manifestação. Em que pese a natureza da decisão normativa CAT acima transcrita de consolidar os entendimentos dados pelo órgão consultivo, apenas para reforçar o posicionamento físico, vejamos alguns excertos das respostas às consultas tributárias números tais. Então, aqui eu trago mais duas consultas, um pouco mais recente em relação à decisão normativa, que se manifesta exatamente da mesma forma, né? Os processos de corte, descalce, branqueamento, aquecimento prévio ao congelamento ou acondicionamento e embalagem de apresentação caracterizam o produto como resultante de industrialização, afastando da condição de produto de estado natural. A resposta à consulta 9.230/16 se manifesta da exata mesma forma. Assim, por qualquer prisma que se analisa a questão, seja porque é recorrente, alterou a aparência de alguns produtos, exemplo da mandioca palito, beneficiamento, acondicionou seus produtos em embalagens modernas, nada rudimentares, que importam na alteração da apresentação de tais produtos. Acondicionamento, sendo descabida qualquer alegação no sentido de que a embalagem serviram meramente para o transporte. Porque a recorrente realizou o branqueamento de vários produtos, exemplo da ervilha e brócolis. Não há que se falar na aplicação do benefício previsto no artigo 36 do anexo 1 do RICMS, tendo em vista a necessária interpretação literal do disposto no artigo 36 do anexo 1, combinado com o artigo 4º, ambos do RICMS, e também tendo em vista o que dispõe a decisão normativa CAT 1609. Diante de todo exposto, entende-se que o crédito constituído no lançamento deve prosperar da forma como levado a cabo pelo fiscal autuante, após os ajustes já realizados nos demonstrativos do AIM. Essa é a minha manifestação, senhor presidente. Só um minutinho, eu estou fazendo uma preferência aqui e eu já explico. Olha, considerando a sustentação oral aqui e os memoriais, eu fiz o voto de preferência no seguinte sentido. A patrona da contribuinte, doutora Roseli Isabel Pazeto, ao realizar a sustentação oral, citou que a matéria foi objeto de MS coletivo de entidade da qual a contribuinte faz parte. O MS coletivo é citado nos memoriais. Assim, propõe a conversão de julgamento e diligência para que a contribuinte, no prazo de 30 dias a contar da publicação contribuinte faz parte da entidade que impetrou o mandamos, após a DRF para a manifestação. Então, só explicando aqui, só contextualizando. Eu estou propondo a conversão de julgamento e diligência para que a contribuinte ela traga os autos, documentos que comprovem a ICMS, tá? E que ela também faz parte dessa entidade. Tá? E por quê? Né? Porque a matéria aqui é bem controvertida. A gente tem decisões aqui dentro do tribunal que mantém as acusações
em sede superior, normalmente tem se mantido essas acusações. E considerando que a contribuinte ela trouxe aqui em sustentação oral em memoriais e não foi ventilado tanto na defesa quanto no recurso ordinário a existência desse ICMS, eu estou oportunizando ela a trazer isso daí, entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Então, eu vou encerrar os debates e passar a votação. Só que antes de passar a votação, eu preciso adiantar se alguém vai concordar comigo. Por quê? Porque senão eu vou ter que levar em vista. Alguém com o Dr. Walter, Dr. Rafael? O senhor doutor Silvio, eu concordo com a conversão de diligência pré-juntada do MS. Também, presidente. Tá ok, então. Eu vou encerrar os debates e passar a votação. Pedir para os senhores confirmar a presença no EPAT. Roseli, o doutor Walter e o doutor Rafael me acompanham pela conversão de julgamento e diligência. Então, 30 dias a contar da decisão, pedi para que a senhora traga aos autos aqui os documentos desse ICMS e os documentos também que dizem respeito, que comprovem que a contribuinte ela faz parte da entidade, tá? Que impetrou mandamos. Uhum. Tá ok? Ok. Então, Agradeço a atenção. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, tudo de bom. Bom dia. Obrigada. Bom final de semana. Passar o processo do Dr. Walter em Baquim, Indústria e Comércio Limitada, AM 4065-954. Dr. Alan está presente para fazer sustentação oral. Dr. Walter, por gentileza, poderia contextualizar as acusações e o Dr. Alan, e eu já para a sustentação oral para o Dr. Alan. Presidente, eu só gostaria de fazer uma sugestão doutoral. Eu estou propondo uma diligência, mais uma vez, se ele prefere fazer a sustentação oral, caso todos concordem com a diligência. Se eu abriria a mão da sustentação oral, né, em razão do pedido de diligência, sim. Tá, okay. Para fazer em momento posterior, né? Isso, aí o Dr. Walter ele vai passar a leitura da diligência, se houver discordância em relação da diligência, o processo volta para ele. E aí ele traz o voto de mérito, tá? Tá ok? De acordo. Tá, Jota. Eu gravei a sustentação oral para ficar registrado o comparecimento, tá? Mas assim, quando voltar no mérito, fica à vontade que é lhe dada a oportunidade. Fica à vontade, Dr. Walter. Obrigado, presidente. Presidente, o voto não é tão extenso, mas ele é complexo. Eu vou pedir permissão para ler aqui a maioria dos trechos, fazer um resumo. Então, começo assim. Trata-se de recurso ordinário com decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração em relação aos itens 1, 3, 4, 5 e 6. E com relação ao item 2, o julgador de primeira instância acatou o recolhimento efetuado pelo contribuinte. As acusações são 6, presidente, e o item 1 é por escrituração no livro de registro de saídas, notas fiscais eletrônicas canceladas. No item 2 é deixar de pagar ICMS por não haver escriturado regularmente no livro de registro de saídas, notas fiscais eletrônicas de sua emissão, notas fiscais de saídas emitidas, mas não escrituradas com imposto. No item 3, que é o mais polêmico de todo o caso, que envolve, inclusive, a proposta de diligência,
por ter deixado de pagar, por meio de guia de recolhimentos especiais, o ICMS por ter promovido saídas de mercadorias nos períodos e montantes indicados no demonstrativo 1, remessas e retornos de industrialização, e demonstrativo 2, resumo, remessas e retornos de industrialização com destino a outro estabelecimento para fins de industrialização, decorrido os 180 dias contados da saída da mercadoria no estabelecimento, não houve retorno dos produtos industrializados das mercadorias, conforme comprovam pelas cópias dos documentos juntados. No item 4, deixou de escriturar no livro registro de entradas, nos meses de janeiro a dezembro de 2011, notas fiscais relativas a entradas de mercadoria no estabelecimento, CFLP 1902, retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda, sendo que já se encontraram escrituradas as operações do período. No item 5, deixou de escriturar no livro registro de entradas, no período de agosto de 2011 a dezembro de 2012, notas fiscais eletrônicas, notas fiscais relativas a entradas de mercadorias, CFLP 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito fechado do armazém geral. E o último item, que é o 6º, deixou de escriturar no livro registro de saídas no período de janeiro, fevereiro, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, janeiro, fevereiro, março, maio, julho e agosto de 2012. Notas fiscais eletrônicas relativas a saídas de mercadorias para depósito fechado. A recorrente, em seu apelo recursal, apresentou os seguintes argumentos. Aqui eu coloco como letra A, da nulidade de decisão recorrida, ausência de análise de provas. Item B, da nulidade do auto de infração do documento é o item 1 e a improcedência da acusação fiscal. No item C, da nulidade do auto de infração e da improcedência do item 2.3, comprovação dos retornos das mercadorias. E o último, da relevação ou redução da multa, dos itens 1, 4, 5 e 6. As letras B, C e D, presidente, se referem à reforma da decisão, não é bem uma nulidade. Foi a interpretação que eu fiz, mesmo que todos constem como nulidade. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo seu desprovimento. E no voto, presidente, eu começo assim. Os autos contam com quase 7.000 páginas e com diversas diligências desde a protocolização da defesa, especialmente quanto ao item 3 do auto de infração originado pelo levantamento fiscal realizado sobre as operações de remessa e retorno de industrialização, o que resultou na cobrança de imposto no valor de tanto, pois entendeu o agente fiscal de renda que a falta de escrituração das notas fiscais de retorno também implicaria na ausência de retorno das mercadorias. Vejamos um breve histórico das diligências determinadas pelo julgador de primeira instância. E aqui, presidente, eu coloco todas as diligências que foram realizadas e as respostas, porque na parte desse pedido de nulidade da decisão de primeira instância, embora não esteja acatando, tem uma alegação aqui da forma de atuação do agente fiscal de renda. E eu vou mostrando nos trechos, né, da primeira diligência, ou como foi a resposta, e assim foi seguindo. Mas no item 8, a douta representação fiscal, por 10.316, expressou a sua contrariedade em relação à omissão sobre a análise de tais documentos, que entendeu que poderiam infirmar a acusação fiscal no que diz respeito ao item 3 da autuação fiscal. E trago aqui o trecho, que é o item 4, né, da representação fiscal, onde diz: a diligência se apresentaria necessária porque não houve manifestação direta sobre esses documentos, por exemplo, quanto ao laudo oferecido pela autuada, ou quanto à possibilidade de as notas juntadas terem o condão de modificar os demonstrativos que apuraram a matéria tributável nas acusações 2 e 3. No voto do item 9, no entanto, novas diligências foram determinadas. E aí eu volto a destacar o trecho final da diligência, onde o julgador de primeira instância, presidente, ele vai pontuando quais são os documentos que deveriam ser analisados. Então, tem essa diligência aqui das folhas 3.218, a resposta simplesmente foi evasiva, reproduzo novamente, porque já foi argumentado anteriormente, o status e a data de início da produção da nota fiscal eletrônica dessa respectiva empresa. Nova diligência, convertendo para analisar os mesmos documentos, ou parte deles, na verdade, nesse caso aqui, até novos documentos juntados pela recorrente. Não houve resposta do agente fiscal de renda e nova diligência para manifestar circunstanciadamente quando as alegações apresentadas no aditamento da defesa. E aí sim nós temos os mesmos documentos aqui destacados
A conclusão foi um pouco mais extensa, e aí eu chamo a atenção a alguns trechos, né, da decisão com relação à acusação e outras coisas mais, né? Nunca transitaram com as mercadorias, porque todas elas estão com o canhoto de recebimento intacto, tanto nas notas fiscais de remessa, quanto as notas fiscais de retorno. Isso é o agente fiscal de renda se manifestando. Outro trecho interessante é o seguinte: então, para que possamos considerar que essa operação ocorreu, há necessidade de se comprovar que as mercadorias transitou e foi entregue. É impossível uma empresa do porte da Embaquim ter recebido toda essa mercadoria sem que o funcionário tenha assinado o canhoto de recebimento dessas mercadorias e encaminhamento para a contabilidade. Outro trecho que eu destaco: da maneira como se apresenta a defesa, se configura que a operação de retorno nunca ocorreu, e mesmo a operação de remessa também não. Mais para frente diz o seguinte: essas notas fiscais não foram registradas porque não houve legitimamente a efetiva entrada, quiçá a saída delas. Por isso, questiono o fato da comprovação do recebimento das mercadorias tanto no retorno como na remessa. Outro fato é que o contribuinte nunca declarou em seu inventário o saldo das operações com inicialização. Insistem que basta a emissão de nota fiscal para que a operação exista, porém ninguém explica por que as notas fiscais não foram registradas. Não se prova que as mercadorias foram entregues. De fato, ninguém comprova nada. Juntaram as notas fiscais geradas relatórios dúbios e insistem para que o fiscal valide as operações. Os montantes de remessas não foram declarados, somente os de retorno. Os resumos de laudo pericial praticamente apontam divergência entre remessa e retorno. Os relatórios do perito não identificam o remetente nem o destinatário. E conclui aqui: o regulamento determina que o contribuinte emita nota fiscal e faça seu registro de qualquer título. Portanto, é dever de todos que pertencem à cadeia desse tributo façam cumprir o regulamento. Os fatos relatados e mais a falta de registro no livro fiscal é demais obrigações, talvez demais obrigações acessórias, irregularidades apontadas no trabalho fiscal culminou na autuação. Bom, e aí nós temos uma última diligência, pedindo que esse é até o motivo da proposta de conversão de julgamento em diligência. Isso na diligência diz o seguinte: quanto às alegações apresentadas na defesa dos números tais e documentos constantes das folhas tais, né, que é a conversão do julgamento, o fiscal assim se pronunciou. Isso acontece com a grande maioria das notas fiscais emitidas. Então, o que acontece com o trânsito dessas mercadorias, como venho afirmando, essas operações são apenas simulação de movimentação para disfarçar alguma coisa que não dá para precisar. Assim fica claro que o contribuinte simplesmente imaginou que tinha achado um meio de burlar o Estado. Parece que não. Fica claro que um desvio de finalidade, portanto, peço pela manutenção integral. Isso é a manifestação do agente fiscal. No item 10 do meu voto, digo o seguinte: a recorrente, em relação ao item... Vou até corrigir aqui, presidente. Em relação ao item 3, desde a sua defesa inaugural, apresentou documentos, notas fiscais e laudo técnico elaborado por empresa de auditoria contábil, que, conforme veremos, não foi apreciado a contento pelo agente fiscal de renda, responsável pelo lançamento do crédito tributário, mas que poderão infirmar as acusações. A recorrente, em seu apelo recursal, apresentou pedido de nulidade da decisão combatida no sentido da ausência de provas, a qual eu entendo que não merece ser acolhida. Mas ainda restam dúvidas sobre as diligências que devem ser saneadas. Antes, no mesmo tópico da nulidade apresentada pela recorrente, também fez pedido expresso para que sejam riscadas as expressões injuriosas utilizadas pelo agente fiscal de renda. E a recorrente até colou um trecho aqui, onde destaca quais seriam esses pontos, né, de injúrias lançadas contra a recorrente, mas eu fiquei lendo um pouco diferente. E no item 13, com a devida vênia que merece a recorrente, entendo que não houve o emprego de qualquer expressão injuriosa que pudesse macular a sua imagem, seja a aplicação do artigo 16 da Lei 13.457 de 2009, pois são termos que não levam o leitor a um sentimento de desprezo ou chacota, embora sejam expressões fortes e sem muita técnica jurídica que exige o ato produzido pela administração tributária, embora possa ter impacto profundo em sua validade, pois está revelando uma situação fática incompatível com o relato da acusação do item 13 do auto de infração.
Vale salientar que, para o lançamento estar em linha com o procedimento estabelecido no artigo 142 do CTN, há de se ter certeza sobre a ocorrência do fato jurídico descrito na norma geral abstrata. E devido à presunção relativa existente no tipo de lançamento, tem que ser dada ao contribuinte todos os meios para a sua defesa, em respeito ao direito à ampla defesa e contraditório, direito fundamental que decorre do devido processo legal administrativo. Como bem mencionado pela recorrente, o julgador de primeira instância, mesmo sem análise dos documentos juntados pela autuada, preferiu entender que o lançamento foi irregular, motivando a sua decisão da seguinte forma. E aqui eu trago um trecho da decisão, que é o item 24, só para contextualizar também aqui. Cabe observar que o procedimento adotado pelo fisco está de acordo com a legislação tributária, já vista que dispõe o artigo 142 do parágrafo único do Código Tributário Nacional. Mais adiante, ele diz o seguinte: a ação fiscalizatória obedeceu aos exatos termos do artigo 142 do CTN e o artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, superando qualquer argumentação em contrário, uma vez constatada a correta valoração qualitativa e quantitativa da situação. E no item 61 do voto, né, do julgador de primeira instância, a contribuinte acha que, pelo simples fato de juntar as cópias das notas fiscais de retorno, já comprovaria o retorno dos produtos industrializados? E a resposta foi o seguinte: entretanto, o entendimento da autuada mostra-se equivocada, pois a comprovação da legitimidade do retorno dos produtos industrializados por encomenda seria a regular escrituração das respectivas notas fiscais de retorno no livro registro de entradas, o que não foi observado pela defendente. No item 16 do voto, presidente, já partindo aqui para a conclusão, digo o seguinte: com devido respeito que merece o entendimento do julgador de primeira instância, discordo da ponderação realizada da forma de interrogação, de que o simples fato de trazer as cópias das notas fiscais de retorno não teria o condão de comprovar o retorno das mercadorias. Também divirjo da conclusão de que o retorno seria comprovado com a escrituração dos documentos, visto que, caso adotasse esse entendimento, implicaria no erro de acusação fiscal em relação ao item 3. A acusação fiscal lançada no item 3 do auto de infração é: decorridos 180 dias contados da saída da mercadoria do estabelecimento, não houve retorno dos produtos industrializados das mercadorias, conforme comprova pelas cópias dos documentos juntados. Assim, as novas impressões trazidas pelo agente fiscal de renda nas respostas às diligências determinadas pelo julgador de primeira instância gerou certa confusão sobre qual é realmente a natureza do fato descrito na acusação do item 13 do auto de infração. Assim, considerando também que a resposta à última diligência determinada pelo julgador de primeira instância para análise dos documentos apresentados às florestais e os documentos anexados às florestais, não houve uma análise detalhada pelo agente fiscal de renda, há necessidade que o presente julgamento seja convertido em nova diligência para assinamento do que foi determinado e não respondido ao agente fiscal de renda satisfatoriamente. Aí, na parte dispositiva, presidente, eu estou apresentando uma proposta da seguinte forma de diligência. Por essas razões, converto o julgamento em diligência para que o agente fiscal de renda se manifeste de forma conclusiva e específica. 1. Sobre cada um dos pontos apresentados na petição protocolizada, as folhas 6.605 a 6.631, bem como sobre os documentos dos laudos e planilhas, as folhas 6.663 e 6.743, sob pena do item 1 ser cancelado por insubsistência do lançamento em suas próprias razões. Esclareça o senhor agente fiscal de renda se os documentos constantes nas folhas tais, se as conclusões permanecem sobre acusações, permanecem as mesmas, sobre a acusação fiscal e o fato de a nota fiscal de retorno indicar a nota fiscal de remessa, bem como as datas indicadas nas notas fiscais de retorno serem inferiores a 180 dias. Esclareça ainda o senhor agente fiscal de renda se mantém a sua posição sobre a inexistência de fato sobre as operações de remessa e retorno de utilização, após o retorno de diligência, a representação fiscal e ao contribuinte, presidente. Presidente, só para... O voto ele é meio extenso, ele é complexo, mas a questão é o seguinte: houve um embate, né? Perdão. Só fazer uma sugestão. Claro, presidente. O que acontece? Só fazer uma sugestão aqui, o doutor Alan está presente também, poder ouvir. Só no final do voto, né?
no final do voto, assim, né, está colocado o seguinte, né? No item 1, sobre cada argumento, tal, sob pena de o item 3 ser cancelado por insubsistência do lançamento em suas próprias razões. Considerando que nós estamos aqui em maio, e esse processo vai para a DRT, para o fiscal falar, e depois vai ser aberto o prazo de 30 dias para contribuinte e a DRF falar, talvez esse processo não retorne para a nossa Câmara, né? E aí, então, eu só pediria para colocar, assim, no voto, ser eventualmente cancelado, ou eventualmente. Por quê? Porque, assim, depende do julgador que analisar o processo, ele pode entender que não houve comprovação do retorno, né? Entendeu? Poderá também. Ou ele poderá seguir o seu caminho, ou poderá, assim, só para não ficar concretada a decisão, a posterior decisão. Porque, pelo que a gente vê, o FR ele se nega contundentemente a voltar atrás da sua palavra, né? Ele se esquiva, né? Então, ou seja, de fato, assim, pelo que a gente vê, talvez o próximo julgador, ou até o mesmo senhor, ele vá lá e confirme o cancelamento. Mas, assim, só para não deixar a próxima Câmara, se for eventualmente voltar no próximo mandato, para não deixar ele em maus lençóis, né? Porque, tá bom? Tá. Obrigado. Tá joia. Bom, presidente, acho que está claro, né? Acho que está bem claro o voto. Acho que eu tentei reproduzir o máximo possível o porquê da conversão em julgamento, do julgamento em diligência, porque o maior item mesmo, mais importante, é esse 3, aonde vai deflagrar multas e juros, né, altíssimos mesmo. Mas nem é por isso, é porque, de verdade, existe uma confusão ali, né? O fiscal ele não pode mudar o seu entendimento da acusação durante as diligências. E aí eu fiquei pensando, se a gente anula a decisão de primeira instância, você retoma tudo de novo essa discussão e não tem fim. E, de verdade, ele enfrentou. Só que ele deixa de analisar uma questão, que é a última diligência, aparentemente deixa mesmo, porque ele vai justificar de uma outra forma, e tudo bem, não quer se manifestar, tudo bem. E tem uma dúvida mesmo, que aí começa com a defesa, é que ali, na defesa, você junta documento de remessa. Se tem validade ou não, isso é outra coisa, isso é mérito, a gente vai ver depois. Mas tem o documento de remessa, o documento de retorno. Eu vou nas datas, eu conferi várias delas e realmente está batendo o seguinte. Olha, a nota de retorno indica a nota de remessa e a data. As datas são próximas, dentro do próprio mês. Lógico, se é no mesmo dia, para que serviu isso daqui? Se não tem incidência, o que está acontecendo, a gente não sabe. Realmente, o que o fiscal falou é verdade, mas isso não é acusação, né? Já muda até o fato. Se eu não sei o que é, então por que eu atuo daquela forma? Então, é uma oportunidade dele se justificar com relação a esse ponto, né? Porque se fosse para julgar o mérito aqui, poderia falar o seguinte, olha, é insubsistente, né? Então, se todos concordarem com a diligência, seria mais para essa finalidade, esclarecer esses pontos. Obrigado, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Pois não, doutor Rodolfo. Primeiramente, bom dia a todos. Bom, pelo caminho que eu estou percebendo, a Câmara vai concordar, né, com a conversão dos autos em diligência. Eu só, verdadeiramente, e com todo respeito ao posicionamento do Dr. Walter, eu não entendo que haveria aí uma alteração, nem do critério jurídico e nem da acusação. E em relação aos documentos trazidos aos autos, né, os documentos fiscais e contábeis, que são os únicos que a gente teria condição de auditar na posição de fisco, né, eles não se prestam a comprovar o retorno, e a própria empresa que foi contratada para a elaboração do parecer técnico, do laudo técnico, ela afirma isso, né? E no quarto laudo técnico que foi juntado aos autos, aliás, todos eles de forma extemporânea, e é importante que seja dito isso, né? Não teve nenhuma justificativa que se subsuma às hipóteses da lei para a apresentação dos documentos, da forma como foi feito, né?
O quarto laudo técnico, ele fala o seguinte, ele fala, só um trechozinho rápido, né? Que consiste especificamente na verificação da correlação entre as notas fiscais de remessa para a industrialização e suas correspondentes notas fiscais de retorno, tendo em vista a identificação de falhas operacionais na emissão das notas fiscais de retorno. O que ele está dizendo aqui é que ele, empresa contratada de forma independente, não consegue, com base nos documentos fiscais, emitir um parecer. Por isso, ela vai alterar o critério técnico dela para se utilizar dos controles internos dos contribuintes em relação à rastreabilidade de lotes, para aí sim emitir o parecer dela. Então, vejam que, com todo respeito, o laudo e a própria empresa está dizendo que ela não é capaz, com base nos documentos fiscais, de comprovar o retorno. Tá? Então, assim, me chamou bastante atenção esse ponto. Eu tinha até trazido uma manifestação fiscal, inclusive me manifestando contrariamente à conversão dos autos em diligência, porque eu imaginei que pudesse ser essa a conclusão, mas eu não vou juntar nesse momento, porque eu quero esperar a manifestação tanto do fiscal quanto da empresa, e aí sim eu trago as conclusões da representação fiscal, mas eu gostaria só de ressaltar esse ponto para os senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodolfo. A matéria realmente é controvertida, até porque, assim, se você tem uma nota fiscal de remessa, então, de fato, existem outros documentos que auxiliam o AFR a verificar se aquela mercadoria voltou. Então, você tem lá o controle de estoque. Se a mercadoria entrou e não foi registrado no livro de registro de entrada, você pode verificar o controle de estoque. Pode ser trazido o controle de estoque da mercadoria. Pode ser trazida também a declaração do destinatário, se foi uma feira, houve o encerramento da feira, se ele foi para destino para uma empresa, para ela utilizar a empresa. Você tem outros documentos que você pode demonstrar que aquilo saiu, né? E o retorno também seria a comprovação do transporte, né? Então, a gente tem aí uma série de documentos que podem ser levados em consideração. Mas o fato é que qualquer documento que seja trazido, ele tem que ser, o fiscal também tem que falar sobre ele, né? Ele tem que analisar o documento e refutar aquele documento. Se foi trazida uma nota fiscal de remessa, de retorno, e que não foi escriturada, ele pode simplesmente falar, olha, foi trazida uma nota fiscal de retorno, mas ela não contém dados que comprovem a entrada da mercadoria. Entendeu? Olha, a mercadoria foi e voltou, mas ela foi em período curto. O doutor Walter falou que foi em período curto, mas a remessa ela foi para o Rio de Janeiro. Não teria tempo suficiente da mercadoria chegar, descarregar lá e retornar e chegar nesse dia. Entendeu? Então, mas isso tudo é uma análise que o AFR tem que fazer do documento trazido, né? A gente tem aqui, eu já participei de julgamento que eu já coloquei, falei, olha, não é crível que a mercadoria saiu numa data e chegou no Espírito Santo no mesmo dia, 4 horas depois. Entendeu? Por quê? Porque a EFD estava lá, já estava escriturada, entendeu? Então, mas isso tudo tem que ser oportunizado ao fisco também, porque o fisco, se ele tem interesse de que seja mantido o trabalho dele, ele também tem que defender aquilo que ele escreveu, né? Então, por isso que eu vou concordar pela diligência, ok? E aí, no retorno da diligência, o doutor Rodolfo também já viu algumas inconsistências nos laudos, ele também vai poder falar. Fica à vontade, doutor Rodolfo. Perfeito. Não, doutor Silvio, é exatamente isso. É que, infelizmente, talvez até por conta disso, a contribuinte chama atenção sobre a forma como o agente fiscal se manifesta, né? Ele traz as informações, mas ele poderia ter sido mais pontual, quando ele diz que, por exemplo, não há nas notas fiscais a indicação dos dados referente ao transporte. O que ele poderia dizer de uma forma mais clara é, eu não consigo, inclusive no exemplo que o senhor deu, verificar se essa mercadoria saiu daqui e voltou para cá, porque eu não consigo verificar perante aos órgãos que a gente tem acesso, né,
a rastreabilidade do caminhão em formato de nota fiscal, porque não consta o caminhão na nota fiscal. Mas ele poderia falar isso de uma forma um pouco, às vezes, mais clara, e de fato ele não faz isso, mas ele aponta vários pontos que demonstram por que ele não está aceitando os documentos da contribuinte. Mas encerro minha manifestação aqui, a gente vai converter em diligência, e daí eu me manifesto de uma forma mais pontual no retorno dos autos. Só para esclarecer para o doutor, na verdade, doutor, obrigado, presidente. No caso, doutor Rodolfo, o que me chama a atenção é essa questão das datas, né? Ele fala uma coisa, a pergunta é bem objetiva para ele. Se as operações não existiram, então não dá para autuar por falta de retorno. Esse é um ponto. Não é uma pegadinha, não é uma questão de lógica, porque realmente é meio estranha essa manifestação dele nas diligências, né? Não existiu, não existiu. Se não existiu, a acusação fala de outra coisa, falta de retorno, ou retorno após 180 dias. Esse é um ponto. E a outra é essa questão, assim, eu não vi na discussão, em nenhum momento, ninguém, né, tratando o seguinte, tá bom, não houve retorno, as notas fiscais não têm relação, mas lá está escrito, a nota de remessa é nota a princípio, é nota de retorno. Então, na nota de retorno, você tem a remessa e a data. Está remetendo. Esse é um ponto que tem que, no mínimo, esclarecer, né? Agora, é lógico, no mérito, quando a gente for analisar, será que realmente essas operações existiram ou não? Aí nós temos problemas de acusação, tem uma outra coisa para a gente discutir. Ele coloca, por exemplo, na nota, nosso carro, concordo, transporte não. Não está adequada a nota fiscal. Mas, a princípio, só para nós aqui, num exercício, né, de raciocínio, as empresas têm frota de veículos, né? Tem carro próprio. Então, de repente, ajuda, contribui também em melhorar um pouquinho, porque virou embate, né, pessoal ali a questão. Então, só que aí está fugindo um pouco da acusação. Aí eu falei, poxa vida, então vamos esclarecer de vez, né, essa questão aqui e depois a gente decide mesmo o que é essa matéria. Tá bom? Obrigado, presidente. Na verdade, é isso mesmo, doutor Walter. Porque a premissa válida é que a nota fiscal de remessa é válida. Porque a acusação parte dessa premissa. Essa é a premissa válida. A nota fiscal de remessa é válida. Entendeu? Se você vai e depois fala que a nota fiscal de remessa pode não ser válida, então você acaba por desqualificando todo o seu trabalho, entendeu? Por quê? Porque você parte de uma premissa. Qual que é a premissa? A acusação é deixar de pagar imposto por via de recolhimento especial, por não retornar a mercadoria para 180 dias. Se depois ele traz a nota fiscal e ele fala, não, a nota fiscal de remessa não é válida, então é emissão de nota fiscal sem saída de mercadoria. Aí já é outra acusação. Mas tá bom. Obrigado, doutor Walter, pelo esclarecimento. Pedir para o doutor Carlos confirmar a presença e a gente já inicia a votação. Doutor Alan, obrigado pelo comparecimento, tá? A decisão foi unânime pela conversão de julgamento e diligência, tá? A gente discutiu a matéria, viu do que se trata, viu a posição da DRF em razão da conversão de julgamento e diligência, e no retorno, se eu puder comparecer para fazer sustentação oral, por gentileza, tá? Claro, compareceremos. Muito obrigado, senhor presidente, relator, demais julgadores. Ótimo final de sessão e bom final de semana a todos. Obrigado, tenha um bom dia e um ótimo final de semana. Passar o último processo da pauta, a IM 4141564, Companhia Brasileira de Distribuição, processo de minha relatoria, é um recurso misto, tá? O recurso de ofício diz respeito tão somente
a limitação dos juros à taxa Selic. Então, são duas acusações, tá? A primeira é de deixar de pagar ICMS substituição tributária, e a segunda é de crédito indevido. Só para contextualizar, eu vou ter o item 16 do voto, que eu transcrevo parte do relatório circunstanciado. Eu vou ler esse trecho para contextualizar as duas acusações, tá? O contribuinte é beneficiário de regime especial concedido por meio do processo UA número tal, para receber recolhimento do imposto devido por antecipação nas entradas interestaduais, conforme previsto no 426A do RICMES, em momento posterior à entrada da mercadoria no território paulista, podendo compensá-los com créditos gerados pelo ressarcimento, na hipótese indicada no artigo 269.4 do regulamento do ICMS. Segundo o citado regime especial, os créditos a título de ressarcimento devem ser apurados na fórmula da portaria CAT 17 de 99. Dessa forma, o contribuinte lançou o valor do ICMS-ST devido por antecipação, previsto no artigo 427A do RICMES, com débito na GST no período de outubro de 2016. A seguir, lançou o valor de crédito na mesma GST, que corresponderia ao ressarcimento a que teria direito. Ressarcimento esse que deveria ser calculado conforme o disposto da portaria CAT 17. O resultado de ambos os lançamentos foi a compensação do valor devido do imposto, gerando um saldo nulo de ICMS-ST a pagar. Em paralelo, também procedeu ao lançamento em sua guia de operações próprias do mesmo período, da diferença do valor do crédito, que corresponderia àquele ressarcimento a que teria direito, ao qual não fora totalmente utilizado na GST, sob rúbrica de, abre aspas, artigo 269 e 270 do RICMES e artigo 72 da portaria CAT 17, de 99, gerando um saldo credor a transportada da GIA, operações próprias no mês de outubro de 2016. Tais procedimentos estavam, em princípio, de acordo com a sistemática estabelecida pelo regime especial do processo, o A número tal. A sistemática estabelecida pelo regime também condicionava a referida compensação à apresentação do pedido por escrito no posto fiscal de jurisdição de estabelecimento, juntamente com os demais documentos especificados no regime especial e pela portaria CAT 17. Tal pedido deu origem ao processo número GDOC número tal, de 11 de 2016. Entretanto, verificações fiscais efetuadas no processo do pedido concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, o que resultou no indeferimento do pedido de ressarcimento de imposto e, consequentemente, da impossibilidade da respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a crédito de seus livros fiscais e das GIAs. O contribuinte foi, então, notificado sobre o indeferimento do seu pedido, bem como a providenciar o recolhimento, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º do item 2, a linha A do regime especial, do valor do ICMS devido por antecipação previsto no artigo 426A, valor este que não havia sido pago devido à compensação efetuada pelo contribuinte em sua escrita fiscal. O indeferimento foi mantido após a interposição de recurso por parte da contribuinte. A seguir, o contribuinte foi notificado a retificar a GIA, operações próprias referentes ao período objeto de análise, bem como os respectivos livros digitais, de forma a estornar o imposto indevidamente creditado no campo 57 da GIA, a título de artigo 269 e 270 do RICMES, e artigo 72 da portaria CAT. Decorrido o prazo regulamentar sem devido recolhimento e sem as devidas retificações, lavrou-se o presente AIM para a cobrança do imposto devido nos termos do 426A do RICMES e não pago, e para a exigência do imposto indevidamente creditado. Tá, em linhas gerais, o que acontece? Vamos contextualizar, só para explicar melhor. A contribuinte ela adquire produtos de outros entes federativos sujeito ao ICMS-ST na entrada. Como ela tem direito também ao ressarcimento, ela tem um regime especial, em que ela vai calcular o ressarcimento do imposto e compensar com esse imposto que deveria ser pago na entrada. Após essa compensação, ela teve um saldo credor. Ela lançou o restante a crédito e o valor do 426A foi pago de acordo com a compensação. Tá? Então, o ressarcimento segue a CAT 17/99 lá. E ela deveria comparecer ao posto fiscal e apresentar os documentos referentes a esse regime especial. Ao apresentar os documentos, o fisco foi lá e
e concluiu que os documentos apresentados não eram suficientes e concluiu pelo indeferimento do pedido. Assim, ela entrou com recurso e o fisco foi lá e não negou provimento ao recurso, né? Assim, o fisco notificou ela a fazer o quê? A recolher o imposto de acordo com 426A na entrada e a promover o estorno na escrita fiscal e retificar os livros referentes ao crédito restante. Ela deixou de retificar os livros e estornar o crédito, e razão pela qual ela foi autuada pela falta de pagamento de ICMS e pelo crédito indevido. Tá? Então, são duas as acusações. Doutora Gabriela, fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui nessa outra Câmara. Serei muito breve, prometo. Eu sei que esse tema já foi muitas vezes tratado aqui também, no Egrégio Tite. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos importantes, lembrando aqui, como já dito, muito bem relatado, tratam-se de 2 itens, 2 infrações. E para dar um contexto melhor sobre esse caso, a recorrente, ela promove, né, a saída interestadual de mercadoria que estão sujeitas ao regime de substituição tributária e quando o ICMS ele é devido nessas sucessivas saídas, então ele é antecipado pela recorrente e há as hipóteses em que esse fato gerador presumido ele não ocorre. Então, ou ele não ocorre inteiramente. Por causa disso, a recorrente ela tem direito a ressarcimento de ICMS-ST. Esse crédito oriundo do ressarcimento de ICMS-ST, graças a um regime firmado com o Estado de São Paulo, veja bem, esse regime especial, ele diz respeito à possibilidade de utilização como meio de pagamento, né, desse crédito ICMS-ST, ele é utilizado como meio de pagamento de ICMS antecipado, previsto no 426A, que o 426A do RIC de São Paulo prevê o pagamento de ICMS-ST, né, na entrada do Estado de São Paulo, obrigando a recorrente a pagar uma exação que está prevista apenas em ato infralegal, como eu vou tratar um pouco mais para frente. Então, a recorrente pode usar esse crédito ICMS-ST pagando a obrigação derivada do 426A, ou seja, a antecipação do tributo quando da entrada no Estado de São Paulo. Então, para a utilização desse crédito, a recorrente ela apresenta pedidos de ressarcimento ao posto fiscal mensalmente, e desse pedido de ressarcimento, após um período, ela pode utilizar esse crédito na sua escrita, e para isso utiliza esse crédito para pagamento do 426A, né, ou até de ICMS próprio. O que a fiscalização aqui fez? E esse auto de infração, inclusive, é muito bom para demonstrar isso. Ele foi lá e autuou as 2 pontas, né? E principalmente quanto à autuação de falta de pagamento, ou seja, foi utilizado para pagar o ICMS antecipado, e justamente por glosar esse crédito, tá? Por dizer que esse crédito de ressarcimento ICMS-ST ele não é válido, ela autuou pela falta de pagamento da qual houve o creditamento. Além disso, também há o item 2, onde fala da glosa de ICMS próprio, creditamento em si, no valor de quase o mesmo montante aqui nesse auto de infração. Por que é bom chamar atenção para esse ponto? Porque a partir do momento que o posto fiscal, né, que a autoridade autuante, ela autua a falta de pagamento, ela fez, principalmente o posto fiscal de Guarulhos, a gente percebeu esse movimento de um modo que o Tite não conseguisse julgar esse crédito. Então, a partir do momento que autua a falta de pagamento, a gente não consegue olhar para o crédito sem haver aqui alegações. Existem câmaras e câmaras, existem alguns entendimentos diferentes, né, no Tite, que a gente sabe, mas como se a gente não pudesse olhar para esse crédito porque ele já foi analisado no pedido de ressarcimento.
Só que o que a autoridade autuante ela não se atentou é que essa obrigação prevista no 426A, ela é prevista apenas no decreto de São Paulo. Por quê? Porque ela prevê a entrada no estado e a legislação paulista, ela fala desse antecipado na entrada no estabelecimento. Então, inclusive, de acordo com o que foi decidido no 456, no tema 456 do STF, ato infralegal não pode prever fato gerador que não esteja previsto na legislação do Estado. Então, inclusive com base já nessa tese, antes mesmo de julgado definitivamente o tema 456, a recorrente ajuizou um mandado de segurança aqui no estado de São Paulo para que não se visse obrigada a recolher esse ICMS antecipado previsto pelo 426A. E aí, inclusive, juntamos memoriais nos autos, demonstramos aqui também diversos julgados que estamos tendo agora recentemente, ou convertendo o julgamento em diligência para que a PGS manifeste sobre, para que não haja uma nulidade lá na frente, que é inclusive o que a gente está agora enfrentando nos recursos especiais da Fazenda contra nós, ou ainda já o cancelamento, inclusive vários julgados da segunda e da sexta Câmara cancelando, porque esse mandado de segurança foi favorável à recorrente, então, além da repercussão geral julgada a nosso favor, temos também o mandado de segurança com coisa julgada que é favorável ao contribuinte, então, essa cobrança não pode existir. Deixando um pouco de lado aqui as presunções de deferimento do crédito que foi utilizado, que é um crédito válido, inclusive quando chegamos no judiciário conseguimos demonstrar que é um crédito válido, inclusive para o item 2, em perícia judicial, onde a Fazenda gasta muito mais para chegar no judiciário, ter que arcar ainda com a perícia, para a gente demonstrar que o crédito é válido, a infração com relação ao item 1 sequer pode subsistir porque foi já julgada ilegal e inconstitucional. E também quanto ao item 2, que é de creditamento indevido, que seria, teoricamente, né, a infração mais correta aqui, porque reconheceu que o crédito teoricamente não era válido, também, se houvesse uma análise exata do crédito, inclusive nesse período aqui o crédito de 2015 ele era muito maior do que o crédito que se aproveita, houveram problemas no layout desses arquivos, caso houvesse uma efetiva análise desses arquivos, demonstraria que o crédito é válido. Quando chega-se no judiciário, a gente consegue provar a validade desses créditos. Então, por isso, pedimos pela conversão do julgamento em diligência, ou ainda já o cancelamento, tendo em vista o que já foi decidido pelo egrégio STF e também a coisa julgada em favor do contribuinte com relação ao item 1. Com relação ao item 2, a conversão do julgamento em diligência aqui por esse tribunal, para que seja efetivamente analisados esses arquivos da recorrente, para que não chegue no judiciário e gaste muito mais, seja muito mais oneroso para o Estado de São Paulo, para se reconhecer esse crédito da recorrente. E também rogamos pela manutenção da aplicação da alterada súmula 10 do TIT. Muito obrigada. Obrigado, doutora. O voto já estava disponível. Vou passar a leitura do recurso de ofício, tá? A redução promovida pela primeira instância deve ser mantida. A limitação dos juros de mora da taxa Selic está de acordo com a súmula 10, que assim dispõe. Transcreva a súmula. Assim, não há reparo da decisão de primeira instância, a razão pela qual conheço do recurso de ofício e, no mérito, nego-lhe provimento. Caminhando para o recurso ordinário, eu vou passar aqui a leitura a partir do item 17, tá? Posto que o item 16 foi aquele que eu passei a leitura do relatório circunstanciado, então no item 17. Não há preliminares no recurso ordinário e as razões de mérito não são capazes para afastar as acusações. No tópico 3.2, em subsistência do lançamento tributário que se pauta em análise amostral de folhas 4.082/4.094,
basicamente se repete os mesmos argumentos trazidos na defesa. Os argumentos ventilados foram contrapostos pelo AFR na manifestação fiscal, e o recurso não demonstra que as conclusões do AFR estão incorretas. A exemplo, cito que a recorrente alega que o indeferimento do crédito pleiteado se limitou à análise de 5 produtos. Vejamos, transcrevo aqui a parte do recurso da contribuinte e continuo no meu voto. Sobre estas alegações, o AFR explicou o quê? Conforme informado no tópico relatório fiscal do indeferimento do pedido de ressarcimento, item 4.2 de folhas tais, selecionaram-se os cinco itens de mercadoria com maiores valores de imposto a ser ressarcido para aquele período, conforme pedido realizado pela própria autuada. Foram escolhidas, portanto, as mercadorias de maior impacto no cálculo do imposto a ser ressarcido. E feita a análise pertinente, elaborado o relatório fiscal, desta análise amostral, constatamos que 100%, portanto, todas as mercadorias ali analisadas, houve inconsistência em seus controles. Constatamos ainda que os produtos, código tal, pneu Direction Touring 175/70, raio 13, de código 860-43-47, mini aspirador automotivo, itens selecionados respectivamente, como o primeiro e quarto valores de maior ressarcimento, não foram analisados, tendo em vista que não foram encontrados registros desses itens nos registros de inventário entregue pelo contribuinte nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2016. Diante do acima exposto, verificando que das amostras utilizadas todas estavam com algum tipo de inconsistência, não houve outra alternativa senão indeferir todo o pedido de ressarcimento do solicitado, uma vez que se presume que todo o conteúdo ali analisado tem ou terá a mesma inconsistência. Continuo no meu voto. Nas razões recursais, não há argumento e prova que demonstre erro nas conclusões do AFR em relação aos produtos que fazem parte da análise amostral. Ou seja, não se demonstra objetivamente que a análise efetivada pelo AFR, que serviu de base para o indeferimento, contém erro. O argumento de que, abre aspas, as razões levantadas pela douta autoridade fiscal poderiam, no máximo, ser adequadas para justificar o indeferimento parcial do pedido de ressarcimento, restringe-se aos valores das operações efetivamente analisados na mesma decisão administrativa, fecha aspas, não deve ser acolhido. O artigo 93 da Lei 13457 dispõe expressamente, artigo 93, não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamento nem do TIT as questões relativas a, item 1, pedido de compensação ou restituição de tributos e demais receitas. No caso, a autoridade competente exaurou despacho indeferindo o pedido de compensação por meio do expediente EDOC número tal. A informação dos autos de que também foi indeferido o recurso contra indeferimento. Não há como um órgão de julgamento determinar que a autoridade competente deva indeferir parcialmente a compensação. A legislação, artigo 93 da Lei 13457, restringe a competência deste órgão de julgamento para decidir sobre a matéria. O indeferimento do pedido é fundamentada, o indeferimento do pedido é que fundamenta a lavratura do AIM e não há prova de que o indeferimento está incorreto, pois a AFR mostra por amostragem erros nos arquivos e a recorrente, por sua vez, não demonstra que os erros apontados estão incorretos. Não compete à fiscalização demonstrar qual o valor do pedido é legítimo, isto porque o regime especial determina que o processo do pedido deve ser elaborado pela contribuinte, cabendo ao fisco a competência de verificar se o processo do pedido está de acordo com a legislação ou não. No caso dos autos, o fisco indeferiu o pedido e apontou erros que fundamentaram a decisão. Assim, afasta as razões recursais dispostas no tópico 3, em subsistência do lançamento tributário, que se pauta em análise amostral, de folhas 4.082/4.094. Com relação aos argumentos relativos à decisão proferida do julgamento do mandato de segurança, número 10.41.839, 28/2020, 8.260053, entendo que a decisão requerida está correta. O mandamos foi impetrado no ano de 2020, vez que a data de 26/8/2020 consta as folhas 3.996, logo acima da assinatura dos patronos. O AIM contempla fatos geradores de 2016 e o mandato de segurança. E no mandato de segurança, a autuada consigna expressamente que os efeitos pretendidos não alcançam
abre aspas, a restituição de valores, nem o reconhecimento de direito à compensação. Vejamos, transcrevo parte do pedido e continuo no meu voto. Portanto, a decisão judicial no mandato de segurança número tal não irradia efeitos desses autos. Por força do artigo 28 da Lei 13.457, afasta a tese de ilegalidade de cobrança em razão de decisão proferida pelo STF, tema 456. Isto porque a legislação que suporta a exigência fiscal é válida e vigente. A alegação em relação aos juros moratórios de existência de coisa julgada para afastar sua aplicabilidade em patamares superiores à taxa Selic resta prejudicada, tendo em vista que a decisão de primeira instância já acolheu o pleito de limitar os juros moratórios à taxa Selic. Mantenho a atualização do valor da base de cálculo da multa, tendo em vista que a matéria é objeto da súmula 13/2018 desse tribunal. Por fim, desnecessário, no caso dos autos, a conversão de julgamento em diligência, vez que não há necessidade de esclarecimento desses fatos. Antes posto, considerando as provas dos autos, com isso dos recursos de ofício e ordinário, e no mérito nego-lhe provimento. É como voto, senhores. Alguém tem alguma dúvida a respeito do voto? O voto já estava disponível, a matéria também é conhecida. Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, se o senhor me permitir, em que pese o senhor já ter abordado o assunto no voto, brilhante voto, e nas claras razões que nos apresentou, eu gostaria só de juntar aquela informação de que já foi, em oportunidade anterior, convertido os autos em diligência para a PGE e que ela já se manifestou em relação à não aplicabilidade do decidido no mandato de segurança aqui, só para consolidar a informação que o senhor já vontade, trouxe. Doutor Rodolfo. É bom, aí já fica registrado que a PGE também já se manifestou acerca desse mandato. Eu vou, assim que o senhor gravar o voto, eu solicito. Só gravar aqui o voto. Pode pedir, doutor Rodolfo. Já solicitei. Só para contextualizar, o voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria? Tá. Doutor Rodolfo, ele já vai juntar também as informações, a manifestação da DRF a respeito de uma manifestação da PGE. Essa manifestação não está nesses autos, né, doutor? Não. Então, não ele veio de outro processo, né? Tá jóia. Eu apenas estou citando. Fica à vontade. Na verdade, a partir do momento, acredito, né, que uma manifestação da PGE é juntada, eu acredito que o contribuinte tenha que se manifestar também. Não estou juntando, doutor. Nesse caso, não, doutora, porque ele está juntando, mas eu não estou levando em consideração no voto. Se eu tivesse levando em consideração no voto, aí eu abriria prazo para evitar a alegação de nulidade de fato não contraditado. Nesse caso aqui, eu não estou levando o voto, não cita o parecer da PGE, tá? O doutor Rodolfo está trazendo dos autos. Por quê? Porque mais para frente, se alguém suscitar que esse mandato de segurança tem repercussão desses autos, aí já está a informação de que em outros autos já foi convertido em julgamento de diligência e que a PGE já foi contrária. Mas no meu caso, eu abordei de outra forma, que eu também não tinha conhecimento disso, né? Por isso que ele não consta nos meus autos. Eu perguntei para o doutor Rodolfo se isso tinha acontecido em outro processo, né? Foi o que ele disse. No mandato de segurança, só para deixar claro aqui, né, que eu ultrapassei a leitura desse trecho, mas aqui, diz aqui no mandato de segurança, né? E no mandato de segurança, a autuada conseguiu expressamente que os efeitos pretendidos não alcançam, abre aspas, a restituição de valores nem reconhecimento do direito à compensação. Diz o mandato de segurança no parágrafo 84. Por fim, também, não se está se antecipando,
por fim, também, já se antecipando, face eventual entendimento de que, para a concessão da segurança, seria necessária observância ao artigo 166 do CTN, cumpre as implementantes esclarecerem que não buscam, através do presente, mandamos a restituição de valores nem o reconhecimento de direito à compensação. O que se busca é apenas e tão somente afastar ato abusivo, ilegal e inconstitucional, que vem sendo perpetrado pela douta autoridade coatora, ao cobrar das impetrantes ICMS sob hipótese de ocorrência de fato gerador não previsto em lei. Assim, o presente mandato de segurança não busca reaver o ICMS antecipadamente recolhido a maior nos últimos 5 anos, de forma que, como extrai de uma simples leitura do disposto do artigo 166, não se faz necessária a comprovação de não repasse do encargo financeiro, nem a apresentação de autorização para recebimento de valores, já que não há valores a receber. É o que estabelece o dispositivo. Transcreve o dispositivo. Não, perfeito. Com a devida vênia, quando esse parecer a gente teve a oportunidade de esse parecer da PGE ser juntado em outros autos, em outras câmaras, o que acontece? O que a gente esclarece é que, apesar de não ter pedido, né, o ressarcimento ou compensação, os efeitos dessa decisão, ainda que retroaja a data do juizamento do mandato de segurança, ou ainda do posicionamento, que é do Paulo Schmidt, 120 dias antes aqui no Egrégio Tite, essa autuação ela é de 2021 e o ajuizamento do mandato de segurança é de 2020. Então, a gente só chama atenção para esse ponto. Mas, assim, doutora, o problema é que o fato gerador é 2016, né? Certo. Entendeu? Então, assim, eu entendo. Esse é o entendimento. Se a senhora é o entendimento, exato. Que esse mandato de segurança alcança o fato de 2016, aí tudo bem, mas é o que eu entendo. Sim. Entendeu? Tanto é que é claro no mandato de segurança que ele fala, olha, ele não busca reaver, isso está no pedido, ele não busca reaver valores já recolhidos, tá? E já compensados. Por quê? Porque os patronos até colocam na impetração do mandamos, citam até o artigo 166 do CTN, né? Então, por isso que eu acabei me pautando nessa decisão. E o doutor Rodolfo, ele traz essa informação para já deixar consignado nos autos que outra Câmara, em situação similar, análoga, ela converteu o julgamento de diligência para que a PGE se pronunciasse acerca dos efeitos desse mandato de segurança. E a PGE se manifesta no sentido de que esse mandato de segurança ele não irradia os efeitos anteriores, tá? Por isso que, mesmo sem eu saber, por isso que eu perguntei para o doutor Rodolfo, essa informação vem de outros autos, né? Por quê? Porque dentro desse processo eu não vi essa informação. Porque se eu tivesse visto, eu também tinha colocado nos autos. Mas como eu não levei em consideração, eu entendo que não é necessária a conversão de julgamento e diligência para que a senhora possa falar a respeito dessa informação. Pois não, doutor Rodolfo. Eu poderia ter trazido unicamente de forma verbal aqui, mas como foi tratado na sustentação oral, eu acho que a gente tem direito ao contraditório nesse ponto, especificamente em relação à informação. Eu não junto a resposta da PGE nos autos. Ok. Doutor Carlos, fica à vontade. Presidente, só para elucidar, nós tivemos um processo parecido na semana passada, e nós enfrentamos a matéria, o doutor Rodolfo colocou verbalmente e foi colocado sem problema nenhum, tá? Só para elucidar mesmo, tá? Discutimos a mesma matéria também. Exatamente. Então, alguém mais tem alguma dúvida? Não. Então, vou encerrar os debates e passar a votação. Doutora Gabriela, só para contextualizar aquilo que o doutor Carlos falou,
é que na sessão anterior, a contribuinte trouxe uma questão dessa, e para suprir isso daí, o doutor Rodolfo ele se manifestou em sessão. Foi o Vanderlei, acho, né? Ele é meu colega, ele é meu colega. Então, aí ele veio e se manifestou, e a gente entendeu que estava superada a manifestação aqui, tá? Mas aqui, como não constou no meu voto, tá? Então não vejo causa para nulidade, tá bom, doutora? Tá bom. Muito obrigado. Já encerrei o julgamento, tá? O processo também, tanto recurso ordinário e de ofício foram conhecidos e não providos. Perfeito. Então, ok, doutora? Obrigada, excelente final de semana a todos. Aguardar um pouquinho. Só pedir para aguardar um pouquinho. Eu estou encerrando a sessão de julgamento. Agradeço a todos pela presença. Vou pedir para que todos aguardem o encerramento da transmissão e da gravação. Tenham todos um ótimo dia e bom final de semana. Só um minutinho, por gentileza.